Olá pessoal, bem-vindos, eu sou Adriano Fernandes e eu quero convidar vocês para o Vamos Falar Cultura e Arte, que é possível graças à Política Nacional Aldir Blanc, com produção da Vamos Falar, apoio da Secretaria de Cultura de Lorena e realização do Ministério da Cultura. Esse programa tem o intuito de falar das mais diversas linguagens de cultura e arte, falar com os criadores, com os pensadores e os fazedores de cultura e arte da cidade de Lorena. E hoje a gente não pode estar em melhor companhia do que essa querida amiga Leice Novaes, artista plástica daqui da nossa cidade de Lorena, que você vai conhecer mais sobre a história dela acompanhando o nosso bate-papo. Aproveita já, clica aqui embaixo para você se inscrever no canal e ficar ligado nas próximas conversas e também para você poder deixar o seu comentário a respeito da nossa querida. Leice, obrigado por receber aqui na tua casa, no teu espaço, no ateliê. Super obrigado mesmo e bem-vinda ao Vamos Falar. Obrigada. Eu é que agradeço você ter se lembrado de mim. Mas foi aquilo que eu te falei. Falar de artes plásticas em Lorena e não falar de Leice Novaes é pior do que a Roma e não ver o Papa. Porque Leice tem uma história longa já ligada às artes plásticas em Lorena. Ela é autodidata, nascida na cidade, ela é formada em pedagogia, é professora de educação física e arte educadora. Aqui fala nos meus contatos que o seu primeiro contato com a arte aconteceu em 1982, através do artista acadêmico, o senhor Arthur da Costa Júnior. Como é que foi esse seu primeiro contato? Como que a arte te arrebatou? Então, desde muito nova, eu gostava muito de ilustrar meus cadernos, desde o primário, né, antigo primário, hoje fundamental. Então, meus cadernos eram todos desenhados, sabe? Eu gostava muito, mas assim, por minha conta, meu gosto, gostava muito. E depois, quando acabei meu curso básico, magistério, eu já fui procurar trabalho e fui para vários lugares. Eu trabalhei primeiramente em Delfim Moreira, eu não tinha 18 anos ainda quando eu terminei o magistério, mas eles precisavam de professor lá, e eu tinha um vizinho que tinha um irmão diretor de escola e ele estava doido atrás de professores. E ele me vendo em casa, ele foi lá conversar comigo e perguntou se eu queria dar umas aulas em Delfim Moreira, porque eles estavam sem ninguém, estavam apavorados. Daí eu fui para lá, peguei uma classe de primário, fui no ginásio dar aula de educação física, que eu sabia porque eu gostava muito só, porque eu não tinha tido nenhuma formação. Mas eu sempre fui atleta pela escola, eu sempre gostei de esporte, então eu consegui dar as aulas. E como eu gostava de ciências, também físicas e biológicas, à noite eu dei aula no magistério do ginásio, com aulas de biologia educacional. E assim, fiquei há um ano dando aula em Delfim Moreira, enquanto esperava fazer meus 18 anos. E eu morava lá, morava lá numa casa de uma família maravilhosa que me acolheu, e meus pais de Delfim Moreira. Foi muito gostoso morar com eles. E mais depois de um ano, a Delegacia de Ensino, a Secretaria de Educação, precisava de uma documentação, de uma autorização para me continuar com essas aulas que eu dava. Idade, né? Não, daí eu já estava fazendo 18, mas eu só tinha formação de magistério. Não tinha a habilitação para aula. Isso, e a sede deles era Belo Horizonte. Então Belo Horizonte me mandou uma bolsa de estudos para me fazer um curso de quase um ano em Juiz de Fora, para mim ter a habilitação em ciências físicas e biológicas. Que máximo. Daí eu passei 10 meses, quase um ano em Juiz de Fora, com bolsa, e vim para Lorena com meu diploma e habilitada para ciências físicas e biológicas. No ano seguinte, eu fui para São Paulo fazer minha faculdade.
E graças a esse diploma, esse certificado, desde os primeiros anos de faculdade em São Paulo, eu fiz educação física na USP em São Paulo. Porque aqui no Vale do Paraíba não tinha ainda escola de educação física por perto. Então eu fui a São Paulo, fiz vestibular, passei e fui fazer. E desde o início da minha faculdade, eu dei aula de educação física em São Paulo, junto com o estudo da faculdade, e ciências físicas e biológicas no colégio particular. Então, isso me ajudou muito, esse diploma, sabe? Então, passei esses anos fazendo faculdade lá, e depois voltei para Lorena. Quando terminei minha faculdade, vim para Lorena. Cheguei aqui, não tinha muita gente formada, então eu tive uma facilidade muito grande de encontrar escolas para dar aula. E numa das escolas que eu trabalhei, o Luiz de Castro Pinto, de onde eu nunca saí, e me efetivei, fiz concurso público, me efetivei lá e me aposentei lá. Olha. E quando eu cheguei na sala dos professores, eu conversei com uma professora que estava contando que fazia aula de pintura em Lorena com o seu Arthur. Imediatamente eu me interessei para o assunto, ela me passou os contatos, fui falar com ele, e durante 3 meses eu fiz meu primeiro curso de desenho e pintura com o seu Arthur aqui em Lorena. E era interessante que eu não pintava nada, eu passava a tarde inteira sentado ao lado dele, ele pintando e eu olhando. Mas eu sempre tive esse hábito de tudo quanto era curso, tudo que eu aprendia, eu sempre tinha um caderno de apontamento. Então, tudo que ele ensinava lá, eu tinha caderno, tudo. E em casa, ele dava um trabalho para você fazer, parecido com aquele, e depois, na semana seguinte, eu levava para ele o trabalho, e ele corrigia, punha no cavalete e ia dizendo para mim: Dona Leice, olha, aqui você tinha que fazer isso, aquilo, outro tal. Ele corrigia e assim a gente desenvolveu vários temas, e foi minha primeira imersão na arte mesmo, foi com o seu Arthur, a quem eu devo o início de tudo. Ele quebrou as portas para você. Sim, isso já deve ter uns 50 anos, né? Então quer dizer que o professor Arthur de Castro Júnior que te abriu as portas para a pintura. Ele é tio do oftalmologista do Dimas, da dona Doli, professora do Gabriel Prestes. Conheço. Depois do seu Arthur, daí eu fiquei esperta com a arte aqui em Lorena, né? Falei, nossa, tem. Que até então eu não sabia, nem sabia que existia. Então, fiquei sabendo da FATEA, irmã Heleninha, e tinha um núcleo de arte, um grupo que fazia uma vez por semana, fazia curso com ela, e eu fui para lá. Então, entrei na FATEA, assim, com ateliê livre, com a irmã Heleninha. Com a irmã Heleninha tinha um grupo legal, e durante nossas atividades, as colegas de curso me perguntavam toda hora, dúvida, ao invés de perguntar para a professora, perguntava para mim. Porque sabia que você já tinha uma bagagem boa. E com isso, um determinado dia, uma delas falou assim: você não quer dar aula para mim em casa? Tá. Eu falei, nossa, tá, tudo bem, vou dar aula na varanda dela. Daí na segunda semana, na terceira, chegou mais uma, mais outra. Quando chegou uma hora, ela disse: Leice, minha varanda não cabe mais, então você vai ter que arranjar um lugar na tua casa, um lugar maior, porque na minha casa não cabe mais, e nós vamos para lá. E assim nasceu meu ateliê Leice Novaes. Foi assim. Tivemos que vir para cá, e desde esse tempo eu nunca mais parei. Todo ano eu prometo parar e não paro nada. E eu tenho alunos assim, de 10 anos aqui, de 8 anos, de 15, sabe? É isso. Paralela a essas atividades que você começou lá em 1986,
você começou também a frequentar os ateliês em São Paulo, aprendendo técnicas aquarela, pintura a óleo, arte contemporânea, pintura a óleo espatulado. Isso. Mas, se eu não estiver enganado, parece que o seu carro-chefe é a aquarela. Aquarela. A tua paixão, que é a linguagem. Me apaixonei. Eu fui dar uma pesquisada, parece que a aquarela vem desde o século II, nascida lá na China, tem uns estudos que apontam para aquele lado, né? Aí eu te pergunto, por que você se identificou com a aquarela? O que a aquarela transmite para as pessoas que você viu ali uma possibilidade de se comunicar com o seu público? Então, a minha vida inteira, eu sou muito prática. Eu gosto de coisas muito, assim, fácil de resolver, eu dou jeito das coisas ficarem bem práticas. Certo. E o que acontecia? O ateliê, as aulas de pintura, eu fui a São Paulo, eu ia à Praça da República, fim de semana, de vez em quando, e dava uma olhada naquele tempo que tinha a praça maravilhosa, né? E ali na praça eu olhava todos os artistas, conversava com eles, e se eu me interessava por alguma técnica diferente, um tema mais interessante, eu combinava a aula com eles e durante um período eu ia no ateliê deles e fazia aula. Mas para me levar para São Paulo material de óleo, então eu tinha que levar uma maleta de tinta, uma sacola com tinta, palheta, pincéis, solvente. Era uma pasta, era uma confusão. Teve até um dia que eu esqueci a pasta no guichê da Cometa, na rodoviária de São Paulo, e fui para o metrô. Quando eu cheguei, falei, tá faltando coisa aqui. Minha pasta! E tinha lá meus pincéis, minhas coisas. Eu voltei correndo. Quando eu apontei na direção e vi a pasta lá ainda, eu corri mais ainda, porque eu falei, não, se pegar agora vai ser muito caro. E consegui, peguei minha pasta e tal. Daí, numa próxima vez que fui, eu achei um artista maravilhoso de aquarela. E aquela leveza, transparência, nossa, para mim foi tudo de bom. Eu achei uma coisa muito boa, lidar com água. A praticidade te levou então para a aquarela? Isso. E o que era? Eu levava uma pastinha desse tamanho, com meus papéis, meus pincéis, o estojinho das tintas. Pronto. Eu falei, gente, que prático, é com isso que eu vou. Mas não era só isso, era o resultado, né? Sim, mas daí eu peguei, de cara, assim, eu peguei pessoas maravilhosas em São Paulo. Eu peguei a primeira, uma artista russa chamada Magda Petrov, que na época ela já tinha mais de 70 anos, uma senhora linda e um trabalho maravilhoso. Eu fiquei cada vez mais apaixonada. E depois, as outras vezes que voltei, eu fui procurar aquarelista mesmo. Depois achei Fábio Sembranelli, que é um arquiteto que praticamente nunca fez trabalho de arquitetura, porque ele dá aula de aquarela, ele expõe, ele vende muito, ele representa marcas de pincel alemão e papel, então ele é um sonho, ele é maravilhoso. Luiz Emiliano, italianinho, que é uma graça, que me ensinou muita coisa, sabe? E assim eu fui encontrando e ficava um tempo no ateliê até eu assimilar aquela técnica. E quando você assimilava, você trazia novidade para as tuas aulas. E quando chegou um momento, eu fui espaçando, porque daí eu via que mais ou menos as técnicas começavam a bater, eu já não era tão assim diferente. Tão novata na área. Né? E daí com esse monte de informação, e eu anotava muita coisa, eu fazia muito exercício em casa, que tudo é exercício, né? Eu criei a minha própria técnica, misturando tudo isso, assim. Como chama eu criei técnica de ensino. Não tem nome. Aí, ó, para você que trabalha com arte, para você que trabalha principalmente com aquarela,
Bem falar, bem conhecer com a professora Leice, a técnica Leice Novaes. Tenho certeza que se você dá aula, você vai inovar. Por que não? Então, e eu tenho testado esse meu programa e ele tem dado muito resultado. Eu tenho ficado muito contente com o resultado do trabalho, sabe? Então, a aquarela é o teu carro-chefe, mas não é o seu único... Pois é, quando eu estou dando um curso no ateliê, eu recebo todo mundo e pergunto o que eles querem aprender. Tá. Então eu ensino desenho básico, porque se você aprende a desenhar objetos redondos, circulares, ovais, se você aprende a desenhar objetos angulosos, caixas, isso aí, se você aprender essa técnica, se você aprender, você desenha tudo. Sabe? Então, foi isso que eu também criei a minha fórmula. Então, a partir de uma técnica de desenho, você parte para a pintura? Todo mundo que chega, tem gente que não gosta. Eles acham que eles vão chegar aqui no primeiro dia, nós vamos botar uma tela na frente, botar tinta e eles já vão pintar e vão embora com um quadro lindo. Não é assim. E não é assim. Tem que exercitar a técnica. Mas a gente conversa para saber se já existe uma experiência, se já aprenderam alguma coisa. Daí, dentro daquilo, eu faço um teste para a pessoa, eu faço um testezinho e vejo mais ou menos em que nível a pessoa está. E a partir dali, eu ensino aquilo que ela quer aprender. Sabe? Então, meu ateliê é um ateliê que, ao mesmo tempo que tem alguém desenhando, tem alguém fazendo uma aquarela, tem alguém pintando a óleo. Entendi. E assim, uma está na paisagem, a outra está na flor, a outra está em objeto, não tem problema. Meu ateliê, eu atendo pouca gente por vez, então dá para poder dar uma assistência a todo mundo, né? Quantas vezes por semana você tem? Eu dou aula na terça-feira à tarde, e quinta-feira à noite, para aqueles que trabalham e gostariam de fazer. Eu dou aula 2 dias. E estou na galeria na cidade também, né? Na Lorine, eu dou aula na quarta-feira à tarde lá. Lá também eu dou curso na parte da tarde. Aqui é terça. E a Lorine à tarde, é um local para você encontrar material, né? Sim, lá tem. Lorena é lá que a gente acha, né? Você acha lá na referência de Lorena para material de pintura? Material. É na Lorine. É, verdade. Pois bem, Leice, ao longo desse tempo todo, com as suas aulas, com as suas produções, você acabou disseminando as suas obras para vários locais. Você tem obras suas que fazem parte do acervo da Casa da Cultura de Lorena, e também você tem obras suas que estão em diversos cantos do mundo, não só do Brasil. Sim. Como é que a gente pode dizer então que você alcançou um reconhecimento internacional? Guardadas as devidas proporções. Eu acho que tem que guardar muitas proporções. Ela é muito modesta, né? Não, verdade. Mas me diga, como é que esses quadros foram para fora do Brasil? Olha, assim, com pessoas que vinham para cá e iam viajar e queriam dar um presente, levar um presente do Brasil para uma pessoa de fora, né? Pessoas que compraram meus quadros, gostaram em alguma exposição e tal, e levaram para onde iam morar. E teve uma ocasião interessante que o seu Nelson Pessoa estava na Secretaria da Cultura e um dia ele me ligou dizendo: Leice, eu estou recebendo aqui pessoas da cultura de 3 países e eu gostaria de dar uma lembrança para eles levarem. E eu sei que você pinta bastante, você teria alguma coisa que fizesse referência ao Brasil? E por um acaso, eu tinha acabado de fazer uma série de quadros chamado Brasilidade. Então tinha cacau, tinha cana-de-açúcar, coco verde, banana... Tinha muita coisa. Tudo em aquarela? Não, a óleo. Nesse caso foi óleo. E assim, como eu tinha essa coleção de óleo, porque eu pinto óleo também. Aliás, esse quadro que está aqui atrás, esse seu? É meu. Esse é óleo? Esse é óleo. E esse cavalo? Esse também é óleo. É óleo? Ali também é óleo. Ó, por acaso só tem óleo aqui.
Tem aquarela lá na sala. Interessante, bem interessante. E então, o seu Nelson mandou alguém da Casa Cultura aqui escolher, e olha, eu pus só deu para pôr um laço em cada tela, porque eram telas de média para grande. E foi uma para a Argentina, outra para a Itália e outro para um terceiro país que eu não me lembro agora. Entendi. Mas através do seu Nelson e a Casa da Cultura. Que você teve essa disponibilidade de levar o seu trabalho para o Eu tive um casal de engenheiros que vieram da França para trabalhar no INPE, e eles moraram em Lorena 2 anos e ela frequentou meu ateliê de aquarela. Então, quando ela foi, ela levou muito trabalho, e eu tive a oportunidade de ir à casa dela, estar na casa dela, ela me convidava muito. Um dia eu fui e fiquei feliz de ver na casa dela como tinha lembrança do Brasil. Nossa. E eu tinha muita aquarela minha lá, coisas da Bahia, coisa do Sul, porque eles viajavam muito aqui, eles viajam mais do que nós para conhecer. Né? Ao longo desse período em que a Leíce também participou do Núcleo de Arte da FATEA, ela não só ficou presa às aulas e presa aos ateliês, às exposições. Ela também fez alguns trabalhos de ilustração, como ela fez na literatura infanto-juvenil A Luz sobre a Montanha de Cristal, com um grupo de amigas, e também ilustrou o livro de receitas culinárias O Sabor da Saúde, receitas e dicas para uma boa alimentação. Então, como você deu isso? Luz sobre a Montanha de Cristal é uma literatura infanto-juvenil, uma obra que é estrangeira, nós traduzimos, eu e uma amiga do Rio de Janeiro, que é artista, Ana Branco, e ela me convidou para fazer o livro com ela. Daí nós duas trabalhamos na versão e eu fiz a ilustração. Original francês? Não era francês, era acho que alemão. Eu estou te perguntando porque você é professora de francês também, então eu fiz uma associação de que talvez pudesse ser francês. Não, acho que um livro alemão. Então nós fizemos a versão, não fomos nós que fizemos, a gente recebeu a versão e trabalhamos e editamos um livro de história infantil traduzido para o português. Legal, e o livro de receitas, como nós temos um grupo que é vegetariano, a gente sentiu necessidade de receitas. Então, um grupo de 5 ou 6 amigas, a gente resolveu pesquisar na família as receitas antigas das mães, avós, receitas boas, não é aquela receita do dia a dia, não, coisa elaborada. E então a gente foi recolhendo, experimentando, era uma farra, a gente fazia, comia, delícia. E no final a gente fez o livro. O livro tem mais de 300 receitas. Uau. E eu, além de ajudar a fazer, recolher as receitas, selecionar, eu ilustrei também o livro. Então, como eu disse anteriormente para você, a pessoa pode ter contigo o aprendizado da técnica, do conhecimento, e a partir desse desenvolvimento a pessoa pode transformar o trabalho da pintura em qualquer linguagem que seja, numa fonte de renda, uma possibilidade de trabalho. Verdade. Aí eu te pergunto, na sua experiência como professora, quais são os desafios e as descobertas mais marcantes que você já observou nos seus alunos e até mesmo em você, porque é sempre uma descoberta, né? Sim. O que você pode dizer para nós a respeito disso? Então, eu vi várias vezes pessoas que chegavam para mim e diziam: eu preciso fazer alguma coisa para me distrair, foi recomendação médica, e eu tinha que escolher alguma coisa. Daí dizia, eu não tenho habilidade, eu nunca exercitei, mas eu gosto muito, eu olho, eu aprecio uma obra, então eu queria experimentar. E depois de muito pouco tempo, essas pessoas tinham uma satisfação muito grande no resultado, porque
é um passo a passo, desde do mais básico de tudo, e dentro dessa base, uma base de 2, 3 aulas, eu até dou mais ou menos um tempo de 1 mês, 4 aulas, que é uma por semana, para a pessoa já começar a fazer alguma coisa mais palpável, uma coisa mais elaborada, porque ela já vai ter nessas 4 aulas condições de fazer. Ok. E a partir desse mês, no mês seguinte, então entra algum material para colorir aquele desenho, aquilo que ela fez. E isso, a cor anima muitas pessoas. Às vezes a pessoa vem, tem muita gente que vem e diz, eu não gosto de colorir, eu gosto só de preto e branco. Mas é que ela não é que ela goste do preto e branco, ela não sabe lidar com as cores, ela não sabe misturar a cor, ela não sabe usar. Então ela prefere dizer que ela não gosta de colorido, ela gosta de preto e branco. A partir desse primeiro mês, que é do desenho das elipses, dos ângulos, das perspectivas simples. Sim, ponto de fuga. Ponto de fuga, linha do horizonte, sim. O claro, o escuro, a luz, a sombra, tudo isso eu faço ver nessas 4 aulas. Massa. E depois eu começo a escolher com elas mesmo algum desenho e começo a colorir. E não é com material artístico, não. É com giz de escola, colorido. Giz de cera, normal? Isso, giz de cera ou giz de escrever na lousa mesmo. Tá. Antigo, né? Porque hoje a lousa é branca com caneta. Exatamente. Mas é aquele giz legal. Porque aquele giz colorido é o nosso pastel seco do artista. Então começou ali com aquele giz de escola. Então quer dizer que eu consigo fazer uma bela obra com giz com giz de escola? Sim, com certeza. Quantos ele trabalhos? Ele é um pozinho, você mistura, ele é seco, então ele se mistura, ele transforma uma cor, a outra mais outra, ele dá uma terceira, quarta cor. Então ele é muito fácil. Sim, eu estou te perguntando isso porque além da facilidade de manusear aquele material... É barato, ele é barato. Porque eu acredito que um dos desafios que as pessoas têm mediante uma aula de pintura seja o custo do material. Do material, que é caro. O material não é barato, mas ninguém começa com um material caro. Eu comecei. Fala mais disso, é interessante porque eu acho que isso destrava o medo que algumas pessoas têm. Sim. Então, o primeiro colorido que você faz, depois que você bota a cor ali, é com giz de escola. Depois você pega assim, tipo uma tinta guache, um potinho de guache com as cores básicas, branco, amarelo, azul e vermelho. Você faz muitas cores com isso, e preto. Você dilui na água, diluente a água, você não precisa de produto para diluir a tinta. E você consegue fazer, já é um primeiro passinho para ir para a aquarela, o guache, porque ele é diluído em água, só que ele é opaco, ele não tem transparência, mas é o primeiro passo. Entendi. Então, aqui no meu ateliê eu tenho um kit básico para esse primeiro mês, ninguém precisa nem trazer material. Olha que legal. Eu tenho isso, que é para oferecer, isso aí não acaba, gente, é material que você compra uma vez na vida e não compra mais, e as pessoas usam. A partir do momento que ela fez uma garrafa, um jarro bonito e começou a colorir a garrafa... Vem a descoberta. Daí já acha lindo, né? Aí começa a rebuscar demais. Corre o risco. Corre o risco, então, é isso aí, quando você dá luz e sombra. Daí eu falo de cor primária, cor secundária, o que combina com o que, as complementares que elas se completam, né? Então, é um passo a passo bem didático, e é um crescendo. Assim, eu não consigo trabalhar se não for assim. É assim que eu faço. É passo a passo. Quando o pessoal quer pular, quando não tem jeito, pula. Só que vai lá na frente, não, eu tenho que voltar aqui. Você volta aqui para mostrar. Perdeu tempo ali. Porque não me obedeceu. Certo. No bom sentido, né? Não, sim. Mas é um processo de aprendizado isso, né? Então você, com giz colorido escolar, com carvão, o carvão é aquele bastãozinho
é o lápis. Sim. Um lápis mais macio para você desenhar e que esfuma muito, dá uma sombra linda. Meus primeiros trabalhos para enfeitar minha casa foram todos em carvão, que eu amo carvão. É um material muito gostoso, muito fácil. Agora que a gente está na época de compra de material escolar, né? Isso. A gente vê as papelarias com aqueles estojos de lápis de cor, que tem 120, 90... Sim. Coisas, tem uma infinidade de possibilidades. E material maravilhoso, de tudo quanto é marca. Sim. E coisa boa, né? Tem material desde o mais simplesinho até o mais sofisticado, tem. Mas então, para as pessoas, quando elas começam, é só esse material básico e eles percebem que só com esse material eles já conseguem fazer alguma coisa que agrada. Eles olham, às vezes, e dizem assim, nossa, eu olho, parece que não foi eu que fiz, não estou acreditando, porque há 4 semanas ele não dava nenhum traço, de repente ele está fazendo uma composição. Então, é gostoso, é muito gratificante. Nessa descoberta que o aluno tem, quando ele começa a entender a questão da onde a luz vem, onde ela projeta a sombra, o ângulo de visão, o ângulo está na altura do meu olho, está na altura de não sei o quê, 1 ponto de fuga, 2 pontos de fuga, aquela coisa que tem. Essa descoberta que o seu aluno faz, ela é um fator que direciona ele para outros caminhos, ou dentro da arte plástica, todo esse desenvolvimento é muito bem-vindo, ele é aproveitado em algum momento, ou ele é direcional? Não, ele pode ser aproveitado em outros setores. Tem gente, meu ex-aluno, que hoje é design gráfico. Certo. Mas ele começou e fez um curso inteiro comigo e ele aplica os desenhos que ele fez no ateliê, no computador. Então ele vai colorir diferente, ele vai mudar os tons, ele vai fazer degradê, ele vai abstrair aquilo e fazer um traço, um corte no computador com o mouse e vai transformar em outra arte. Okay. Mas ele usou a técnica e ele usou aquele trabalho que ele fez da forma mais acadêmica, mais escola, né? Que máximo. É isso. E assim, você falou as pessoas, tem as crianças que vêm, e as crianças, eu tive já experiência de criança que vinha aqui com 5, 6 anos. Mas aí elas ficaram um pouco, porque não é o momento de ir para um ateliê uma criança de 5, 6 anos. Porque ela é muito rápida e não acompanha um ritmo de ateliê. E outra coisa, nesse momento, toda a atividade artística dela, de desenho, de rabisco, de tudo, tem que ser brincadeira, é lúdico. Uhum. Então não pode ser no ateliê. Eu fico com a criança, mas eu chamo depois a família e digo, não é a hora ainda de ateliê. Na sua experiência, qual é então, a partir de 10 anos. A partir de 10 anos. Até quando chega nos 6, 7, tem aquele problema da alfabetização da escola. Então, corre o risco da criança deixar para lá as atividades de alfabetização e ficar para o lado do desenho, do colorido, que é uma coisa gostosa, né? Sim, claro. Então, aos 10 anos, a criança já pode até aprender alguma técnica, que ela já está pronta para isso. Entendi. E tem dado resultado lindo aqui com crianças. E as crianças têm quando tem habilidade, eu acho que a família tem mais que encaminhar essas crianças, incentivar. Porque eu sempre digo, enquanto elas estão voltadas para o violão, para o piano, para a leitura, para a música, para a pintura, elas estão de costas para as outras coisas que às vezes não convêm. E depois tem os jovens, adolescentes, mais ainda que tem que procurar isso, que é muito bom. Tem os adultos que gostam, têm curiosidade, e às vezes as donas de casa, que tem algumas, graças a Deus, que além das coisas de casa ainda querem fazer uma coisa para distrair, para se distrair um pouco, então procuram, quando gostam, quando tem alguma coisa com a pintura, procuram.
Entendi. E eu tenho muitas pessoas aí já a partir de 60 anos e eu digo até assim, eu não preciso ensinar mais nada para vocês. Tudo que eu tinha que ensinar, eu já ensinei. Mas elas me falam assim, mas é aqui que eu pinto. Na minha casa eu não pinto. Tá. Porque a minha casa tem outras coisas que eu tenho que fazer. Agora, a pintura é aqui no ateliê. Que massa. Então, eu tenho gente que, enquanto eu falo para elas, enquanto vocês disserem que vem aqui, eu estou aqui. Enquanto eu estiver aqui, a porta está aberta. Venha, né? É legal você falar isso, porque numa das perguntas da pesquisa que eu fiz, ela fala da arte da pintura como uma forma de terapia e uma forma de educação. E é exatamente esse exemplo que você deu, aquilo que fica registrado e que no futuro pode despertar ou redespertar algo na criança. Sim. E no caso dessas pessoas já mais velhas, que já tem uma vida toda estabelecida e tudo mal, mas vem aqui de repente uma válvula de escape, é um momento que ela está com ela mesma. Sim. Né, não, e depois que você cuidou dos filhos, você está mais tranquilo, você pode colocar mais essa atividade na sua vida e deve, né? E deve. Porque a partir de uma certa hora, você precisa, são itens importantes para você ter uma vida boa. Sim. Alimento bom, um pouco de exercício, uma atividade manual, artesanal, uma atividade que te dê prazer. Isso é uma coisa muito importante para o seu bem-estar. Então, a pintura é uma delas. Né? Falando nisso, das suas habilidades artísticas, você é somente uma boa atleta e artística, não, das suas habilidades. Você é uma boa atleta, uma boa pintora e na área da música você vai bem? Música, eu sou afinada, mas eu sou tímida, você acredita? Você é tímida? Eu sou muito tímida. Eu tenho um amigo que ele toca, ele canta, eu fico assim, maravilhada. E de vez em quando ele me bota para cantar, mas ele fala, solta a voz, canta para fora. Imagina se eu canto. Eu canto quando eu estou sozinha em casa, eu toco violão. Você toca? Isso que eu te pergunto. Quer dizer, eu toco. Eu toco um pouquinho para me acompanhar, eu tenho ali na minha sala, eu já fico ali, você viu? É meu, ele é maravilhoso. Olha. Então eu já estou com as partituras, com o violão, quando eu tenho tempo eu vou lá, pego um pouquinho, gosto, mas assim, só para mim. Aliás, gente, vocês não têm ideia, a casa da Alice é um estúdio. Ela tem esses quadros que estão aqui, que vocês estão vendo, que o ângulo é pequeno, mas ele tem mais 2 quadros ali. Na sala dela aqui ao lado tem algumas aquarelas na área da televisão, perto da área da meu corredor aqui, ó. É uma outra galeria, o corredor dela que eu acabei de ver, porque agora há pouco o cachorro fugiu, né? Eu pude ver o corredor, ou seja, a casa da Leice é uma casa que é repleta de muitos quadros, então é uma casa que tem isso vivo. Tem um violão no canto, ou seja, é uma casa onde a arte tem música. Mas olha, então, música eu adoro, eu faço tudo com música. Meu ateliê tem uma musiquinha de fundo, a minha sala... Cantando? Sim, até um lareira lá, você... Sim, até assim. E tem um rádiozinho ali, uma FM do meu lado ali num canto que eu tenho na sala, que é sagrado, ninguém mexe, com pincel, papel e tudo. Todo lugar que eu vou tem. E eu escrevo também, eu gosto de escrever. Olha que legal. Então, de repente, eu vou até lançar um livro. Então, eu escrevo muito e eu tenho uma amiga querida em São Paulo que é aquarelista. E aliás, eu frequentei um núcleo de aquarela em São Paulo, além da Associação Brasileira da Aquarela, que eu fui membro bastante tempo em São Paulo. Mas na Liberdade funcionou o Universo da Aquarela, um grupo que fazia exposições e eventos enormes todo ano em São Paulo, num período do ano. A gente passava 10, 15 dias na Liberdade, na Galvão Bueno, com workshops, com cursos, com exposições, recebendo aquarelistas do mundo inteiro, um evento enorme, eu participei muito. Fiz um trabalho muito lindo, fui reconhecida, dei workshops lá, tive obras vendidas para artistas que compraram minhas artes.
E ganhei medalha de ouro, prata, tudo lá nesse evento. Então, foi muito lindo, foi muito bom. Isso, né? Porque devido ao tamanho de São Paulo, né, essas coisas fervilham muito rápido, elas acontecem muito rápido. Sim, muito. Aqui, né? E uma um membro desse grupo de aquarela do universo, ela tem uma editora, a família tem uma editora, e ela está terminando de fazer a revisão dos meus textos. Que massa! Então está quase pronto, tem só a última leva de textos que ela está revisando para mim. Ou seja, artista plástica, revisora, ilustradora, futuramente escritora, particularmente cantora? Ou seja... Não, cantora você tira. Mas canta. Só no banheiro e ali no meu cantinho sozinho. Eu estou botando uma pilha em você aqui. Líice, eu tenho você falando bastante da aquarela, eu queria te fazer uma pergunta. É uma técnica difícil? Se qual é o X do caminho da boa aquarela, tá? E uma pessoa que esteja querendo começar e que queira trabalhar com aquarela, qual é a dica de ouro que você dá para essa pessoa? Olha, é uma técnica, eu digo difícil, mas não é para cortar nenhuma assim, vontade de alguém fazer aquarela. É para desestimular porque ninguém, né? Todas as técnicas, todos os materiais e técnicas, elas têm que começar na base, fazendo coisas super simples. E se você faz um caminho de passo a passo, não tem nada difícil, porque você consegue fazer se você for disciplinado, porque uma coisa importante aí é uma disciplina, porque não adianta a pessoa vir aqui no meu ateliê um dia na semana e durante a semana ela nem lembrar disso, quando chegar na outra semana, possivelmente ela vai ter que repetir aquilo e andar um pouquinho. Então ela está se atrasando. Se ela faz lá em casa alguma coisa, então ela se ajuda, ela vai... Agora, tem um tabu, pessoal, não, aquarela é difícil porque não pode retocar. Pode retocar, sim. Exatamente, pode. A gente ouve muito disso. O óleo, a gente pinta óleo, dependendo da época do ano, passa uma semana a tela molhada, você vai lá qualquer hora, retoca, põe mais uma tinta, tira, a tinta está úmida ainda, é fácil você arrumar. Agora a aquarela, a secagem dela é quase que imediata, ela seca na hora, mas existe formas de você retocar sim, se você usa outra coisa, tinta boa, pincel bom e papel bom. Sim. Agora, ninguém vai aprender aquarela comprando papel importado. Sim, claro. Eles vão comprar um bloco que existe para comprar em qualquer papelaria, com uma gramatura, uma quantidade de algodão que seja mais do que um sulfite, porque no sulfite não dá. Você molha ali, ele já faz um buraco, já passa por baixo. Aquela tinta lentamente. Tem que ter uma gramatura, uma quantidade de algodão ali para poder segurar a água. O ideal, a folha ideal, a gramatura é 300. 300 é uma gramatura boa, mas com papel com 200 você já faz uma boa aquarela. Tá? Agora, menos de 200 já você faz, mas não tem. E o papel, ele te ajuda muito, a água te ajuda muito. Você molha o papel e joga uma tinta lá, você faz 50%, o papel faz os outros 50%. Água comum, água da torneira, essa água que a gente tem em casa? O ideal é até uma água mineral mesmo, ou uma água fervida. A água da torneira tem cloro, talvez o cloro possa dar alguma reação química com a tinta. Né? Ela, inclusive, faz desbotar alguma aquarela, alguma cor. As cores vermelhas, rosa, elas tendem a desbotar com o tempo. O lugar na parede que você coloca, se está muito
perto do sol, O sol depois de também um certo naturalmente tempo ele pode desbotar, apesar do vidro na frente para proteger, Sim. né? Mas o Mas é vidro luz, né? protege mais de sujeira, de pó, de tudo. Mas um ambiente muito quente pode interferir, sabe? Tem uma série de cuidados. Tem, mas então o ideal é você, de repente, ferve a água, guarda uma garrafa, eu tenho uma garrafa guardada lá fervida, a hora que você precisar a água está pronta ali. Quando é um exercício só, a gente pega da torneira e faz, não tem problema. Agora, quando você vai fazer um trabalho, daí você tenha mais cuidado, porque é uma coisa para sempre. Você falou de material, falou da gramatura, falou da necessidade, né, do cuidado de se ter com a água, aí eu te faço uma outra pergunta. No Brasil, a gente já tem um material de boa qualidade, a gente já consegue encontrar todos os elementos necessários para a realização de uma aquarela de produtos nacionais. Como é que está a realidade desse mercado? Então, a Faber-Castell, a Faber-Castell, ela tem papéis bons, ela tem papel bom. A Canson tem papel bom. Eu acho que a sede dessas não é brasileira, mas no Brasil tem muito. Papelaria boa tem esse material. E o preço é bom ainda. Porque o material importado, o dólar está alto. O papel é inglês, é alemão, é francês, tá? São os melhores papéis, igual as melhores tintas. É um paralelo. Que tinta é exatamente a tinta que se usa na aquarela? Ela tem um nome específico? Porque não. Ela pode ser em tubo, em tubinho, como óleo, ou em pastilhas durinhas, assim, igual como aquela aquarela de escola. Aquilo é um... Só que tem pastilhas e pastilhas, né? Sim. E os tubos, eu gosto de tubo, gosto mais, mas eu tenho pastilha também, aliás, eu tenho bastante, meu material é grande. Imagino. Mas não se compara muito assim o material importado do brasileiro, porque são muito tempo que eles fazem pesquisa, que eles buscam, né? Nós somos muito novos em tudo, né? Nosso país é um país novo. Existem algumas marcas, tem uma marca no sul do Brasil que é muito boa, chama Quati. Tem uma mais barata também, japonesa, Sakura, tem Sakura. Algumas marcas, mas assim, no Brasil, a aquarela, a gente não acha muito não. A tinta brasileira fica limitado, né? Fica bem limitado. Mas temos papel que resolve bem. Pincéis, nós temos já pincéis bons, mas ainda os importados não tem jeito, eles são melhores mesmo. Também já temos mas os preços também, tanto da tinta como dos pincéis, papel, o material é bem caro. Por isso que você só vai comprar um material importado quando você tiver em condições de fazer um trabalho bom, né? Porque o papel, a tinta, o pincel sozinho. Então, por isso é sempre bom ressaltar que, embora o material seja caro e seja necessário, é necessário fazer as tarefas primeiro, né, os exercícios primeiro, para depois partir, até para você poder não ter um desperdício de um bom material. Você sabe que um papel importado, eu que sou veteraníssima nisso, uma folha de papel em branco importada te trava um pouco. Você tem que enfrentar aquilo, sabe? Uma tinta, o pincel acho que nem tanto, mas é igual uma tela em branco. Você põe uma tela na frente, até você atacar aquela tela, leva um tempo. Imagina, você importa uma tinta alemã, das boas, para fazer sua aquarela. Chega aqui, esse calor bom que a gente está acima dos 35 graus, interfere na qualidade e na resposta da tinta. Até esse bom senso a gente tem que ter, né? Tem. E outra coisa, você tem que ter... você tem que estar no dia com vontade de pintar. Tem que estar inspirado. Sabe? É experiência de muitos anos. Você
ficar pintando naquele papel, pintando aquarela, chega uma hora que o papel fala assim para você: por hoje chega, porque tudo que você fizer em cima daquilo não vai dar em nada. É uma tendência, em todo lugar, no ateliê, tudo, a pessoa querer pintar, pintar, pintar. Às vezes eu sirvo no meio do dia um chá, um suco, é uma hora para você dar uma parada, levantar e conversar um pouquinho. Tem gente que nem vem, porque está ali com o pincel e você precisa até se afastar daquilo que você está pintando, para você olhar, que você olha melhor de longe do que a 20 centímetros do trabalho. Você precisa se afastar, às vezes, para olhar o que você está fazendo. Então, essa hora do chazinho, do suco, é a hora que a gente bate papo e olha para a tela da gente e até, às vezes, se surpreende para melhor. Que, não estava gostando muito. Nossa, mas ficou bom. Porque olhou de uma distância, né? Então, é isso. E a gente aprende com o tempo. Então, eu estou fazendo eu fiz o passo a passo desse cavalo. O primeiro dia eu pintei só o céu. Paro, vou fazer outra coisa. No outro dia, mais uma etapa. Daí não, 2 ou 3 dias para fazer outra. Isso a gente aprende. Porque não adianta você sentar primeiro, fica exausto, acaba, você já não... E aquilo que eu estava falando isso porque eu estava falando outra coisa. Tem dia que você acorda e fala assim: hoje eu vou pintar, e aquilo rende. Agora, se um dia você levanta, você fala assim: hoje eu tenho que pintar, eu tenho que entregar, está atrasado, desiste, não vai dar, não vai dar. Então, eu acho muito bom eu ter chegado nesse ponto. Demorou, mas eu cheguei nesse Graças ponto a Deus, né? de saber profissional. Daí eu faço outra coisa, eu leio muito, eu leio demais, eu leio muito mesmo. Na minha cabeceira tem sempre um livro em português e outra coisa, para não perder minha fluência em francês, um em francês. Acabei hoje, um de manhã bem enorme, acabei hoje, mas eu estou sempre com os 2. Eu leio demais, sabe? Eu gosto muito mesmo de ler. É uma boa dica essa. Sim, eu gosto muito, muito, muito mesmo. Então é isso, você não pode mais pintar, já esgotou o dia, já não dá mais para pincelar mais, porque já chegou no ponto, faz outra coisa. Muda de áreas, né? Muda de assunto. Né? Leíce, para a gente dar continuidade a esse bate-papo gostoso que a gente está tendo aqui, eu quero saber de você o seguinte. Nós já falamos da aquarela, que é uma técnica que requer uma atenção, um cuidado. A gente já falou da qualidade terapêutica e educativa das artes. Afasta essa pessoa de outras atividades com resultados não muito agradáveis. Eu acho que é que entra dentro do processo de educação. Sim, claro. Todo esse esforço, ele rende um trabalho, onde hoje eu posso ver e onde hoje eu posso adquirir telas de Leíce Novaes, que sejam em óleo, que seja em aquarela ou em outro... que eu gosto muito de técnica mista também. Sim. Misturo colagem, misturo óleo acrílica, eu gosto de misturar você também. Passeia muita vontade nesse universo. Onde eu posso encontrar esse material da artista Leíce para eu poder ter em casa, para poder presentear uma pessoa, para que, quem sabe, seja mais um ganhar o mundo, aí levando